Olá pessoal, beleza? Vamos continuar nossa aula sobre urbanização. Desculpa esse barulho, ó. É ventilador, hoje está quente, então vai ficar aqui com a janela fechada para não ter o barulho de moto lá fora, ou pelo menos tentar diminuir, né? Eu tenho que deixar o ventilador ligado, então desculpa pelo barulho, mas tem que ser assim. Vamos lá, cidade global, né? Na aula passada eu terminei falando sobre os tecnopolos, então vamos continuar aí. Cidade global, que seria, como o próprio nome já dá a entender, né, uma cidade que tem uma importância global, uma importância no mundo inteiro. Ela é influente, ela consegue ter influência em outras cidades, né, em outros países. Então são as cidades que polarizam, ou seja, que atraem o país todo e servem de elo. E existe um erro muito feio aqui, elo de ligação, não existe isso, isso é redundância, porque se é elo, já é elo que liga, todo elo liga alguma coisa, então serve de elo entre o país e o resto do mundo. Possui o melhor equipamento urbano do país, além de concentrarem as sedes das instituições que controlam as redes mundiais, como bolsas de valores ou corporações bancárias e industriais, companhias de comércio exterior, empresas de serviços financeiros, agências públicas internacionais. As cidades mundiais estão mais associadas ao mercado mundial do que à economia nacional. Então, bem clássico é o seguinte, né? Aquele país, aquela cidade que ela acaba fazendo ponte com outros países. Exemplo, no nosso país, o Brasil, né, nós possuímos duas cidades que exercem essa função, né, de serem cidades que acabam atraindo negócios para o país, que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Então hoje nós só temos essas duas cidades no Brasil que tem essa classificação de cidade global. E se eu for olhar Rio e São Paulo, a mais importante é São Paulo, que está numa classificação acima do que o Rio de Janeiro. Tá? Então no mundo tem diversas cidades globais, as duas mais importantes, já que existe essa ordem, essa classificação, as duas mais importantes do mundo, uma está aqui na América, né, que é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e a outra está na Europa, que é a cidade de Londres, na Inglaterra. São as duas cidades globais mais importantes do mundo. Agora, lógico, existem outras cidades globais, né? Aqui na América nós só temos três, pelo menos por enquanto, que é São Paulo, que é a mais importante de toda a América do Sul, que é São Paulo, que é Rio de Janeiro e é também a capital da Argentina, que é Buenos Aires. Em diversos países tem outras cidades globais, temos Paris, na França, nós vamos ter, por exemplo, no Japão nós vamos ter a capital, que é Tóquio, ou seja, não existe uma, duas ou três, existem diversas cidades globais, e o que ela vai se diferenciar das outras é que você vai encontrar os melhores equipamentos, os melhores serviços, as melhores faculdades, uma rede hoteleira muito bem montada, uma rede de informações muito bem, de telecomunicações muito bem montada, e isso acaba atraindo, né, essas outras. Elas conseguem, por exemplo, sediar grandes eventos, né, pode ser Olimpíadas, pode ser Copa do Mundo, eventos de grande magnitude, então acaba mostrando, né, o Rio de Janeiro, a gente tem, vou só dar um outro exemplo que não seja, por exemplo, a Copa do Mundo, pode ser o Rock in Rio, né, o Rock in Rio, quando tem o Rock in Rio, a cidade ela consegue atender bem essa grande quantidade de pessoas que vêm de diversas partes do mundo, você tem uma boa rede hoteleira, uma boa infraestrutura que dá conta disso, então isso explica o fato de ser uma cidade global. Mas chama a atenção de uma coisa, não é o tamanho da cidade, não é a quantidade da população, não é a capacidade de oferta de serviço que a cidade oferece, capacidade de atrair o mundo inteiro. Tá? Então não fiquem assim,
Então se tiver uma questão do concurso público, cidade global são as cidades que têm mais de tantos milhões de habitantes. Não, independe. Cidade global é a cidade grande ou pequena em extensão territorial. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter uma cidade que é pequena e ela tem uma importância global. Você pode ter uma cidade que é imensa no quesito tamanho, né, do território, e ela não é considerada cidade global. Vamos lá. Verticalização. O que é a verticalização? Nada mais é do que o crescimento para cima da cidade, né? A cidade ela cresce para dois lados, ou ela cresce de duas formas, ou ela cresce para o lado, que é o crescimento horizontal, né? Um número maior das casas, ou se essa cidade ela não tem condição mais de crescer para o lado, ela cresce para onde? Ela cresce para cima. E isso tem muito a ver com o valor do espaço urbano, né? Você acaba tornando os terrenos muito caros. Então como é que você faz para ganhar dinheiro? Você compra um terreno e ao invés de colocar ali uma família, você pode colocar um monte. Ou seja, você pode, ao invés de fazer uma casa, você fazer um prédio e vender os apartamentos, né? Isso é a verticalização da cidade. Olha aí, ó, processo do crescimento urbano que se manifesta através da proliferação de edifícios. A verticalização demonstra a valorização do solo, ou seja, quanto mais verticalizado for, é sinal que mais valorizado está aquele espaço urbano. E aí, a gente pega aqui agora e vamos ver uma imagem, né? A gente pode muito bem chegar aqui e a gente pode ir lá na cidade do Rio de Janeiro. Então vamos até o nosso litoral, vamos até o Rio de Janeiro. Então reparem, não é Guapimirim, eu quero ir até o Rio de Janeiro. Temos aqui a Baía de Guanabara e vamos aqui a um dos espaços mais caros que tem no Rio de Janeiro. Nós temos aqui do alto, né? Nós conseguimos enxergar aqui, ó, aqui é Ipanema e aqui eu tenho o bairro do Leblon. Na cidade do Rio de Janeiro, aqui está o metro quadrado mais caro que se tem, é desse bairro aqui. E muita gente acha que é Ipanema ou Copacabana, né, que está aqui. Não, para você comprar hoje um apartamento, vocês podem ter certeza, o preço mais alto que tem é nessa parte aqui, ó, junto aos postos 11 e 12 aqui do litoral. Essa região é a mais cara. E aí quando eu quero ver essa verticalização, né, eu consigo ver dessa forma aqui, ó. Imaginem bem a quantidade de pessoas que moram nessa área litorânea, né, na praia do Rio de Janeiro. Deixa eu melhorar aqui a imagem para a gente poder chegar. É só a internet ajudar aqui, que ela está meio lerdinha. Eu estou usando Wi-Fi hoje, não estou usando cabo direto não. Era melhor que eu estivesse usando. Ao vivo, internet, deixa eu ver. Vou melhorar um pouquinho, se eu afastar, voltar um bocadinho. Porque assim dá uma impressão que é tudo baixinho, né? Os prédios estão baixinhos. E não estão. Então vamos colocar o bonequinho aqui para ver se eu consigo ver uma imagem da rua. Melhora, né? Então o que a gente vê da verticalização é isso aqui, ó. Uma imagem como essa aqui, ó, isso aqui é muito difícil, tá vendo? O que a gente tem aqui? Uma casa. Imaginem bem o valor que deve estar essa casa aqui. Uma coisa absurda. Por quê? Porque o empreendimento imobiliário faz isso, ó. Imagine esse edifício aqui. Quantas pessoas moram aqui? Isso no passado era o quê? Era
igual isso aqui, ó, um prédio. Então, possivelmente, a família, né, que é dona deste imóvel aqui, você pode ter certeza, ela está esperando ganhar muito mais dinheiro. E reparem que aqui nós não temos prédios muito altos, tá vendo? Por isso faz principalmente o valor dos imóveis aqui ser muito caros. Porque quem tem dinheiro para morar aqui não vai querer um monte de vizinhos. Mesmo assim aqui vai ter um monte de vizinhos, tá? Mas pelo fato daqui ser muito caro, isso aqui vai ser diferente. Então, professor, vai para um outro lugar aí. Vai lá para... Vamos lá para Copacabana. Pronto, então vou para Copacabana aqui, ó. Vamos chegar até aqui em Copacabana, que vocês vão ver exatamente o que eu estou querendo mostrar para vocês. Vou jogar vocês aqui na Nossa Senhora de Copacabana. Aqui a gente vai perceber que os prédios aqui, eles são mais altos, vendo, do que os prédios que tem lá no Leblon. Então aqui já é uma prova maior também, né? Então aqui muita gente vem morar aqui, vem com certeza, mas garanto para vocês que uma boa parcela dos moradores daqui queriam morar lá no Leblon, para se afastar justamente, né, dessa grande concentração. Mas isso aqui é uma prova, pessoal, que o espaço urbano, né, ele tende a ser valorizado. Quanto maior a quantidade de prédios, mais caro é o espaço urbano aqui. Um apartamento desse aqui, que na verdade, né, a grande maioria desses apartamentos, principalmente apartamentos que ficam de lado, não esse de frente para a praia, tá? Não é esse aqui não, porque esse aqui, né, esse aqui vão ter essa maravilha da praia na frente aqui, mas os apartamentos que dão fundo lá para a parte de trás, eles não são iguais a esses aqui, nem se compara. E mesmo esses daqui, se você vender um apartamento desse aqui, você pode comprar aí brincando, umas 10 casas de 3 a 4 quartos aqui em Guapimirim, por exemplo. Por isso que muita gente que mora no Rio de Janeiro, que mora num apartamento, que na verdade mais deveria se chamar apertamento, eles, para fugir dos problemas das cidades grandes, eles acabam vendendo o seu apartamento e vêm para Guapimirim comprar uma mansão. E ainda sobra dinheiro. Sim, porque o valor do imóvel, né, o valor do espaço na cidade grande, ele é bem mais caro do que nas regiões mais para o interior. Por isso que muita gente sai dessa loucura que é viver na cidade grande, continua até trabalhando lá, mas sai de lá e vem morar aqui em Guapimirim e desce até todo dia para trabalhar. Ganha em qualidade de vida, né? E a gente percebe isso aí. Mas isso aqui que é a verticalização. Se a gente for para São Paulo, então, a gente vai ver que é maior ainda, né? Se eu botar aqui, ó, São Paulo, e eu for para lá, vamos lá, São Paulo, capital. Vamos viajar para São Paulo. Então tá aí, ó. Vou descer aqui, vou escolher um local. Vou ver onde é que... Liberdade não, Paraíso, Moca, Jardins. Tá aqui, ó. Vou para um local onde é o espaço urbano lá, não é nada tão barato assim. Tá? Aqui ainda... Vamos ver aqui. Sendo um espaço caro, a gente já consegue encontrar ainda alguns condomínios, tá vendo? Fechados aqui, ó, áreas que tem muito dinheiro. Mas quando eu venho em um local que tem maior quantidade de pessoas, por exemplo, aqui, ó, vamos num bairro como a Liberdade, e aí vamos jogar aqui nessa região. Olha aí, olha a verticalização. É difícil você encontrar em regiões centrais de grandes cidades, né, esses espaços como a gente tem aqui em cidades menores.
O que vai mais prevalecer são os prédios, são os edifícios. Isso é verticalização. Diferente de você pegar em cidades do interior, então vou pegar uma cidade do interior mesmo de São Paulo. Vamos aqui, sei lá, qualquer uma. Vou botar aqui, sei lá, Itaquaquecetuba. Acho que é Itaquaquecetuba. Vamos lá. Não estou tão longe da cidade de São Paulo, reparem. Então aqui é Itaquaquecetuba, ó, pertinho de São Paulo capital. Mas quando eu venho para essa região mais afastada, vamos então pegar qualquer lugarzinho, vamos cair aqui. Nem sei que lugar é esse, mas vamos cair. Olha a diferença. Olha a diferença na altura desses prédios. Né? Você não tem aqui mais do que 3 andares. Então até na quantidade de andares a gente consegue enxergar isso que a gente está falando. E aí a pessoa leva a gente para um local pior ainda. Vamos levar você até Crato, no Ceará. É Crato, né? Crato. E aí a gente vai ver o que é essa grande diversidade que nós temos no nosso país. Então, estamos no município de Crato e eu vou pegar o bonequinho e jogar em qualquer lugar aqui em Crato. Jogue ele aí e vamos ver onde ele cai. Vamos ver os prédios de Crato. Tá aí. Eu cheguei aqui num lugarzinho aqui que nem sei o que é isso aqui, né? Vai para uma área mais residencial. Tá aqui, pô, tá nessa rua aqui. Aqui, nesse cruzamento aqui. Tá aí, ó. Olha a diferença. E aí você vai nessas casas aqui, garanto para vocês que a maioria dessas casas aqui são bem maiores do que aquelas casas, aqueles apertamentos que a gente vê e com um valor completamente baixo, né? É bem por aí. Voltamos aqui. Olha aí, ó, uma foto do alto aí de Ipanema para a gente ter noção dessa verticalização que a gente está falando aí. Se a cidade cresce para cima, crescimento vertical. Se ela cresce para o lado, crescimento horizontal, né? Então a cidade ela cresce tanto para o lado e quando ela não tiver mais condição de crescer para o lado, ela tende a crescer para cima, que esse é o crescimento para cima, que muita gente fala, crescer, como é que a cidade cresce para cima? Com prédio, né? Isso aí. Condomínios de luxo e favelas, o crescimento da cidade acaba provocando isso, né? Os dois estão aqui juntos, pois são fruto da segregação social e econômica que se vive nas cidades, sendo eles o reflexo espacial dessas, né? O que a gente vê, os condomínios são áreas fechadas, muito protegidas e bem estruturadas, onde em geral mora a elite. Já as favelas são áreas sem infraestrutura adequada e com graves problemas como o tráfico de drogas, onde grande parte da população está desempregada e a maioria dela é pobre. Então, reparem, essa aqui é a favela de Paraisópolis. Apareceu essa cena até na novela Paraisópolis, em que a gente vê bem esse contraste, né? A gente vê bem à mostra a segregação socioespacial, a separação socioespacial. Você vê o fundo, esses prédios, e você vê aqui a comunidade de Paraisópolis, né? É esse embate, né? É esse confronto entre a riqueza e a pobreza. E aí, vamos ver isso de perto. Vamos lá para aquele nosso mapinha e vamos até Paraisópolis, que eu quero mostrar uma cena que aparece muito em livros. Paraisópolis, São Paulo, vamos lá. Que é uma contradição muito forte. Quando a gente olha
a gente consegue ver isso. Ó, aqui essa é a favela de Paraisópolis, tá? É aqui. É isso aqui. Isso é a favela. Mas eu quero mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver do alto. É meio difícil ver do alto, mas deixa eu ver se eu consigo. Fazendo assim, deixa eu ver. Tem um conjunto de prédios aqui que fica bem no limite da favela. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é meio bugado hoje esse negócio que eu uso de ficar rodando assim. Cadê? Deixa eu usar outra. Deixa eu sair desse Google aqui, porque aquele Google ali não tá com nada não. Deixa eu ir pro Google comum, normal. Vamos, meu filho. Paraisópolis. Vamos aqui. É aqui que eu vou achar. Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí que isso é assim mesmo. Vai ser mais fácil fazer isso que eu quero fazer. Olha só, é aqui mesmo, já até achei já. Repare, aqui está a favela. Aquela imagem que nós vimos, esta imagem aqui que nós vimos, é basicamente da... Eu acho que é essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui de um jeito, deixa eu ver se a gente consegue enxergar, tá vendo? Ó, esse prédio aqui, tá parecendo ser esse prédio aqui. Então vamos ver se é isso mesmo. Aqui tem uma mata, tem um prédio. Aqui tem uma mata, tem um prédio, aqui tem 3 verticais, aqui também tem eles aqui. Então, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Ó. Olha aqui, aqui tem um prédio baixo, aqui um prédio alto. Aqui tem um prédio baixo, aqui um prédio alto. Tá. Mas a cena que eu quero mostrar não tá aparecendo bem no finalzinho aqui, ó. Tem isso aqui, ó, é o mesmo, ó. Esse é esse. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Então vou virar um pouquinho aqui, assim, mais ou menos. E aí repare, nós temos aqui a comunidade, né? Uma cabeçada aqui, ó, pessoal, todo mundo junto, sem uma infraestrutura decente, tá? Olha só. E aí quando você olha esses prédios aqui, principalmente esses 2 prédios aqui, ó, o que a gente consegue enxergar aqui? Se vocês olharem, nos 2, cada andar, os moradores desse prédio tem uma piscina na sacada. Reparem, se eu olhar do alto, eu vou ver que até aqui, ó, tem piscina. Na cobertura tem a piscina. Sinal que a cobertura, essa piscina não é daqui. Então a piscina desse morador tá do alto, olha, vai ter muito mais privacidade ainda. Ninguém consegue enxergar, a não sei que passar de helicóptero. Então o que é a segregação espacial aqui que a gente está falando? Olha aqui, enquanto essa população aqui carente, né, de uma infraestrutura de saneamento básico, de água, de esgoto, esse aqui não tem problema nenhum. Reparem que eles têm até uma piscina comum aqui, ó, para o condomínio.
eles têm uma quadra de tênis. Tudo isso faz parte deste condomínio e que está ao lado. Repare que eu tenho uma rua passando bem atrás aqui, ó. Vamos no fundo desse condomínio para ver o que tem lá. Vamos soltar ele aí, ó. Tá aí, olha a diferença que é. Do outro lado do muro tá lá, ó. Olha o prédio, ó. Onde tem as piscininhas, tá vendo? Isso aqui é a parte de baixo da piscininha ali, ó. Tem aquela saliência ali, ó. E aí você tem do lado de cá o que? Tá aí, ó, a comunidade, a entrada, uma das entradas e ali pra frente, pela frente, né? Um beco, uma viela, repare, né? Uma casinha sobre a outra aqui, a dificuldade que é, cheio de gato aqui, ó. Enquanto que do outro lado, se eu vier pra cá, ó, vou descer aqui bem na entradinha, né? Essa é uma das entradas que tem a favela, né? Essa aí é o moleque. Tá aí, ó. Aqui eu entro na comunidade e aqui eu ando alguns metros aqui apenas. Vamos andar alguns metrozinhos. E eu tenho aqui a entrada desse condomínio. Tá aí, ó. Condomínio Pente. Será que é Pente House? Pente House? Pente House é o nome de revista pornô. Não sou? Você mora no Pente House? Mas era para aparecer o nome aqui. Tá vendo? Olha aí, ó. Pegando assim, ó. Pegar essa imagem. Imagina bem você morando aqui acima e aí você olhando lá para baixo e vendo toda a movimentação da comunidade. Isso aí é o que é a chamada segregação socioespacial, né? Olha aí. Uma boa parcela da população que mora aqui acaba trabalhando junto a essas madames, né, que estão aqui, vão lá, trabalham, mas não podem desfrutar das melhorias. Então aqui está o chamado jardins, né, que são as regiões muito caras, você vê a riqueza aqui mais pertinho. E aí a gente vai ver isso aí no Rio de Janeiro também, né, quando você tem a favela em Copacabana. Se eu colocar aqui, bota aqui, ó, Ladeira dos Tabajaras. Vamos lá para a Ladeira dos Tabajaras, no Rio de Janeiro, Copacabana. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui a famosa Siqueira Campos, tá? Essa aqui é a Siqueira Campos, que é uma das ruas famosas de Copacabana. Você pode vir lá na praia, ó. Essa rua vai direto à praia. Essa rua aqui, ó, Praia de Copacabana. Pego essa rua, vou subindo e aí vou deixar o bonequinho aqui para vocês verem. Ó. Vou descer o bonequinho bem aqui. Descer o bonequinho. Desci. Essa é essa que era Campos. E aqui eu tenho essa rua que sobe aqui do ladinho. Essa rua aqui é a famosa Ladeira dos Tabajaras. Fica até um carro da PM aqui paradinho, ó. E você pode subir aí, você vai para a parte alta de Copacabana. E aí você pode falar muito bem que você mora em Copacabana. E aí você vai subir essa rua, ó. E se você olhar, olha aqui a parte alta aqui, ó. Você pode muito bem estar morando aqui em cima. E aí você tá lá do alto, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Você tem Copacabana aqui, e aqui você tem um cemitério bem aqui do lado, ó. Aqui é Botafogo, tá? Aqui é o cemitério São João Batista. Você pode passar aqui pegando a rua Real Grandeza, que é essa aqui. Você passa por um túnel, aqui é o túnel, ó. Aqui é bem a entrada do túnelzinho. Se eu virar aqui assim, vocês vão ver o túnel ali embaixo, ó. Tá vendo? Aqui essa rua vai para Copacabana, essa rua aqui vem de Copacabana. Então aqui você entra por esse túnel e aí você vai sair do outro lado, claro. Você vai sair ali, ó, bem ali, ó. Deixa eu virar aqui. Ali é o buraco do túnel.
Você sai ali. E aí você está no bairro de Copacabana, e que aqui em cima, é a parte alta. Aqui você está em Copacabana, sim, com certeza. Mas você está na parte que é mais perigosa, né? Você tem tráfico de drogas aqui em cima. Então, vou soltar vocês lá em cima da ladeira dos Tabajaras. Vamos visitar a ladeira dos Tabajaras. Aqui já é a parte alta lá de cima. Pergunta: parece que você está em Copacabana? Você está em Copacabana. Aqui é Copacabana. Mas é a parte, né, onde você já tem um tráficozinho. Mas tem muita gente que fala: mora em Copacabana. Então, tanto que aqui na frente você vai ter que ter uma cabinezinha da polícia. Deve ter, toda comunidadezinha tem uma cabinezinha, paradinha, deixa eu ver. Aqui tinha, acho que é essa aqui, ó. Opa, achei. Aqui, ó. UPP. Essa UPP da ladeira dos Tabajaras, está aqui, ó. Né, utilizam aqui um container e a polícia fica aqui. Ó, tá lá. Igreja Batista Ladeira dos Tabajaras. Muita gente acaba saindo lá de longe, lá de Bangu, compra uma casinha simples aqui nessa região, que não é barato, tá? Não achem vocês só porque é a Ladeira dos Tabajaras que vai ser barato, que nem é não, tá? Uma casa aqui não é nada barato. Não esqueça que você está em Copacabana. A gente vê que o Rio de Janeiro, né, olhando assim do alto, é que a gente percebe. O Rio de Janeiro é aquela cidade bem diferente de muitos pelo país, pelo mundo afora, porque é uma cidade que ela convive, né, com morros em toda a sua região. Então, aquela história de periferia da cidade estar afastada do centro, não é bem assim não. No caso de uma cidade como o Rio de Janeiro, a periferia não precisa estar afastada do centro, ela pode estar no alto, né? Então, essas áreas, né, você vê, por exemplo, na Barra da Tijuca, então vamos para a Barra, né? Então está aqui, ó, estamos na Barra, região de muita riqueza, mas também que tem muita pobreza também. Você tem comunidade, tá? Toda região você tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Quer ver? Aqui é São Conrado? Aqui é São Conrado. Isso aqui eu acho que isso até saiu teve novela que foi rodada aqui em cima. Que lugar é esse? Deixa eu ver. Essa aqui é aquele local do morro. Eu esqueci. Tem até um ator da Globo que ele vivia aqui, que ele fazia parte do grupo Nós do Morro. Até o Babu, lembra do Babu do Big Brother? Ele participou do grupo Nós do Morro daqui. Vidigal. É Vidigal? É. É isso, agora que apareceu, quer ver? O Morro do Vidigal. É aqui que tem o grupo Nós do Morro, aquele ator Thiago Martins, né? Tá aqui, ó, grupo de teatro Nós do Morro. Isso aqui, ó. Tá ali. Então você vê, ó, plena região, a região é região muito colada aqui ao Leblon, aquilo que eu falei, né? A região mais cara tá aqui, mas eu tenho, olha aqui que segregação socioespacial perfeita a gente tem aqui, ó. Eu nem tinha pensado nisso aqui, esqueci mesmo. Nós temos aqui o bairro mais caro do Rio de Janeiro, que é o Leblon, e aí, por questões de alguns metros, você vai estar na favela do Vidigal, que tem excelente paisagem, né? Já, quer ver? Vamos ver alguma paisagem aqui de cima do morro, que com certeza, por mais que tenha aqui a gente que se hospeda aqui. Vamos soltar aí, cara. Vamos com uma laje aqui, vamos por Bar da Laje. Aí, vocês acham que... Pergunto a vocês já acham que essas pessoas aqui são moradores? Pergunta.
Será que são moradores? Ou será que eles são turistas que estão aqui nessa laje, nesse bar da laje, para desfrutar dessa paisagem? O que mais tem aqui no Vidigal são hostels. O hostel nada mais é do que aquelas casas ou algumas lajes que as pessoas transformam em pousada, né? Isso é o hostel. E aí você consegue fazer turismo no Rio de Janeiro e ficando num local que você está perto da principal praia, que está aqui, ó, Copacabana é aqui, Leblon logo aqui. Você rapidinho pega aqui um táxi e vem aqui para cima, e tem muita festa que rola aqui, ó, num dos melhores pontos, né? E aí você vê virando assim, ó, aqui, ó, olha a paisagem que é isso aqui, ó, de frente para o mar, tá? E é mar aberto, ó, não, você não está olhando para a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara está aqui, você está olhando é aqui, ó. Então você tem uma visão privilegiada, que é aqui, né, que eu falei, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo. É, aqui mesmo. Aqui, ó. Então isso nada mais é. Caramba, professor, tanta coisa que o professor falou aí, vai explicar uma coisinha simples, né? Não é tão simples, né? A gente percebe que isso é nada mais é do que isso aqui, a visão, né, da riqueza, da pobreza, que acaba aparecendo nessa segregação socioespacial. Olha aquela imagem lá, ó, que eu mostrei para vocês, né? Você vê aqui o lado de cá a favela e aquele prédio que eu disse, ó, bonitinho aqui, a coisa da quadra de tênis, né? Aquela piscina que eu mostrei a vocês. Não quer dizer a quadra de tênis, é essa aqui. Essa aqui é a quadra também. É uma quadra poliesportiva, né? Pode servir de quadra de futebol. E aqui tem tênis, ou seja, na verdade são duas quadras de tênis então que tem. Desmetropolização. O que seria desmetropolização? Processo recente associado à diminuição dos fluxos migratórios em direção às metrópoles. Esse processo se deve em especial à chamada desconcentração produtiva, que faz com que empresas, em especial indústrias, se retirem dos grandes centros onde os custos de produção são maiores e se dirijam para cidades de porte médio e pequeno, onde é mais barato produzir em função de vários fatores, como, por exemplo, os incentivos fiscais. Hoje no Brasil, cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo não são mais aquelas que recebem os maiores fluxos de imigrantes, mas sim regiões como o interior paulista, o sul do país ou até mesmo o nordeste brasileiro. Então, peraí, antes de eu passar o quadro, imaginem bem, vamos deixar claro uma coisa. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapinha aqui. Uma cidade como Rio de Janeiro, né, grande, avessa, tem seus problemas. Então, muitas indústrias daqui da região central, né, da metrópole, que é a cidade do Rio, em função de aluguéis muito caros, impostos altos, trânsito, muito congestionamento, mão de obra cara, o que muitas empresas fizeram? Muitas empresas saíram da metrópole e foram buscar em cidades próximas essas vantagens. Então, se no início houve um processo de metropolização, que foi o crescimento da metrópole, hoje a gente já vê que problemas, né, como esses que eu citei, pode fazer com que muitas indústrias saiam daqui, das grandes metrópoles, e busquem nas cidades médias ou cidades pequenas aquelas vantagens que elas não consigam encontrar mais. Então é claro, né, que essas cidades pequenas, essas cidades médias vão fazer de tudo para atrair estes empresários. Vão dar incentivos fiscais, impostos mais baratos, ofertando inclusive até terrenos para que as indústrias possam se estabelecer naquelas cidades. E aí vai gerar emprego, claro, além de aumentar a arrecadação da cidade,
como fim eleitoreiro, isso também é bom, porque aquele prefeito, por exemplo, que atraiu 2, 3, 4 empresas, depois, numa época de campanha, ele vai também vir e fazer vai colocar isso na sua campanha, né, política. Olha, o meu governo, eu consegui trazer para cá, para a cidade aqui, 4, 5 empresas. Então, mesmo que esse governo já esteja saindo, né, ele vai pedir voto para aquele candidato dele. Aí depois, quando ele puder voltar numa nova reeleição, já que não esqueçam que o prefeito não pode ficar mais do que dois mandatos, ele faz aquilo visando ele retornar depois. Então essas cidades, não só próximas a Rio de Janeiro, mas se a gente for olhar São Paulo também, né, muitas empresas saíram da capital, saíram da metrópole e buscaram nas cidades próximas estas vantagens. Então isso é o que significa desmetropolização, né? Essa saída de indústrias em função desses problemas que as principais metrópoles têm. Então, automaticamente, a gente vai acabar percebendo que outras cidades ou até outras regiões podem crescer em função da transferência dessas indústrias. E aí, no caso, né, citou o exemplo de indústrias deixaram até a região sudeste, por exemplo, e foram, por exemplo, para o nordeste. E que explicação poderia ser? Simples. Se você tem uma empresa que está na região sudeste e que o principal mercado consumidor dela seja, por exemplo, a Europa, poxa, é muito mais vantajoso para ela transferir a fábrica dela daqui para cá. Por quê? Porque é simples, é uma questão simples. Aqui, o Nordeste está muito mais perto da Europa, daqui para cá, do que da Europa o Sudeste. Então, se você transporta as suas mercadorias de navio, né, e esse navio vai ter que sair daqui, do litoral do Rio de Janeiro ou do litoral de São Paulo, em direção à Europa, se a tua empresa estiver aqui no Nordeste, você vai pagar um frete muito menor. Então você tem uma economia muito grande, né? E isso aí faz com que seu produto, aquilo que você venda, pode até baratear se você levar a sua empresa para aqui, para essa região. Digamos que você tenha negócios com a China. É muito mais vantajoso eu pegar minha empresa e transportar ela para cá, para a região Nordeste. Por quê? Porque para ir para a China, o teu navio vai vir por aqui, ó, e vai passar aqui, cortando aqui o Panamá. Já que aqui no Panamá você pode cortar aqui, ó. Aqui existe um conjunto de lagos que são interligados, foram feito um canal, que é o famoso canal do Panamá, que você pode passar por aqui, ó, aqui, ó, passa por aqui, passa aqui pelo lago, continua aqui, ó. Todo esse caminho aqui foi criado um canais artificiais, e aí agora você passa para o Oceano Pacífico, e do Oceano Pacífico você chega até a China. Chegou a China, ao Japão. Então eu vou economizar se eu tiver meu navio saindo daqui. Pior seria se ele continuar saindo da região sudeste. Então isso pode ser um exemplo. Não, mas minha empresa não faz negócio com aquela região. Minha empresa faz negócio com Rio e São Paulo. Se a sua empresa faz negócio com Rio e São Paulo e a tua empresa está no Rio de Janeiro, o que você faz? Você pega a sua indústria e transfere ela para o meio do caminho. Vai ser muito melhor, porque você tem um montão de cidades menores aqui que estão doidinhas para que indústrias vão para lá, inclusive a sua. E aí você vindo se estabelecendo, por exemplo, aqui na cidade de Lorena, está aqui, ó, você vai estar às margens da rodovia Presidente Dutra, no meio do caminho entre as duas principais metrópoles do país, onde você tem negócio. Então eu posso vir para cá e fornecer produtos para o Rio de Janeiro e continuar fornecendo produto em São Paulo. Você está a meio caminho das duas cidades, com uma redução de custos que você tanto queria, que você tanto ansiava. Beleza? Voltamos lá. Especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Quando aqueles empreendimentos, né, quando
construtoras compram espaços vazios e esperam aquele local crescer o valor. E aí depois elas vendem com um valor mais alto. É simples. Então olha aqui, ó. Os especuladores imobiliários são aqueles proprietários de terrenos baldios no espaço urbano que deixam esses espaços desocupados à espera de valorização. Uma das consequências da especulação é a falta de moradias em locais mais bem localizados, fazendo com que as populações de mais baixa renda tenham que viver em áreas distantes do centro. É o crescimento horizontal ou em favelas. Então olha aqui o que acontece. É simples. Reparem, vocês têm aqui um monte de terreno, tá? E aqui eu tinha um terreno que eu não quis vender para dividir o meu terreno para fazer pequenos lotes e vender. Nesse momento, o valor desse terreno é baixo e eu deixo ali vazio, ele vai ficar vazio. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a comprar esses terrenos, que todos eles têm preço baixo, e eu não quero vender os meus. Se eu analisar, aqui é o equivalente a 6 terrenos. Reparem que o lado de cada rua tem 6 terrenos aqui, que é o que vai dar essa área que é minha. Mas eu não quero vender agora. O que eu vou esperar? Eu vou esperar isso aqui crescer, e depois que já tiver tudo ocupado, eu agora tenho esse espaço. E reparem que até o tamanho do cifrão mudou. Ou seja, o que antes esse espaço tinha esse valor, agora o valor é muito maior. Por quê? Explico porque nesta época aqui não existia nem rua asfaltada aqui, por exemplo. Não tinha tratamento de esgoto, não tinha luz, não tinha nada, não tinha ônibus passando aqui, não tinha nada. Com o crescimento, o poder público ele teve que levar melhorias para essa região. Ele asfaltou, ele colocou saneamento básico, linhas de ônibus, tudo. Então o que aconteceu com a região? Ela foi sendo ocupada, não tem mais espaços desocupados. E eu agora posso pegar e vender essa área. Eu posso inclusive dividir aqui em 6 terrenos, mas eu te garanto uma coisa, o valor da venda desses 6 terrenos agora pode ser que seja muito maior do que de todo que foi vendido aqui. Imagine bem agora um empreendimento imobiliário, por exemplo, uma construtora que quer fazer um shopping nessa região. E por que interessa para ela fazer shopping agora e não quis antes? Porque antes ninguém morava aqui e agora você tem uma atividade aqui. Pode ser um shopping? Pode ser 4 prédios? Pode. E aí é claro que essas 4 empresas que vão fazer 4 prédios aqui vão pagar um absurdo por esse terreno. O que é isso? A especulação imobiliária, né? Mudou completamente as características da região. Hoje você está com tudo asfaltado, hoje é um local que atrai. Então, exemplo aqui em Guapi, claro que eu dou exemplo, nós temos o Jardim Guapimirim, né? O Capim. Antigamente um terreno ali no Capim valia R$3.000. Hoje vai comprar um terreno lá para vocês verem. Então naquela época que valia R$3.000, teve gente que tinha dinheiro que foi lá e comprou uns 4, 5. E fizeram o quê? Nada. Fizeram nada. Pode até ter murado só para proteger o terreno, para dizer que tinha dono. Mas não fizeram nada. E não é que não fizeram nada porque não tinham dinheiro. Não fizeram nada porque estavam esperando para que aqueles terrenos ganhassem valor e aí depois vendesse. É uma forma de você ganhar dinheiro. Dá muito mais lucro para você do que você guardar dinheiro na poupança. Então, se você tem dinheiro para comprar terras, compra terras. E especula que ela vai ganhar o valor. Por isso é o nome, especulação imobiliária. A pessoa está especulando que ela gastou pouco e aí vai esperar o tempo passar para que as características da região mude e ela consiga ter um valor maior sobre aquela região ali. Tipos de cidades. As cidades podem ser classificadas quanto ao sítio urbano, ou seja,
né, quanto ao local, quanto à situação dela, quanto à função e quanto à origem. Então vamos lá. Quanto ao sítio urbano, o sítio urbano refere-se ao local na qual ela está superposta. Então assim a gente vai levar mais uma consideração de topografia. Se a cidade ela é uma cidade de planície, se é uma cidade que está em serras, se é uma cidade que está em montanha, se é uma cidade que está em planalto. Então depende do local onde ela está. É mais uma classificação que leva em consideração a questão do solo urbano, da topografia. Então reparem aqui nesse desenho, né? Então aqui temos uma cidade no planalto, regiões mais altas, como cidade que está, por exemplo, em Minas Gerais, que está em São Paulo. Cidades que podem estar na serra, como é o caso de Teresópolis, como é o caso de Petrópolis, como é o caso de Nova Friburgo, né? Cidades que podem estar num vale. Olha aqui, ó, olha o exemplo clássico de cidades que estão no vale. Todas essas cidades aqui estão num vale, porque eu tenho montanhas aqui e eu tenho montanhas aqui, ó. Então toda essa região aqui, ó, esse caminho aqui, vou espirrar, desculpem. Perdão. É conhecido como o Vale do Paraíba, né? Nós temos aqui, não tem nada a ver com Paraíba nordestino, pelo amor de Deus, é porque nós temos aqui o Rio São Francisco, eu falei em região do Paraíba. Nós temos aqui o Rio Paraíba do Sul, que corta toda essa região aqui. Essas cidades são banhadas pelo Rio Paraíba do Sul. Então aqui é um vale. Então posso falar que quanto ao sítio urbano, todas essas cidades são cidades que estão no vale. Tá? E eu tenho, né, na nossa região, vamos aqui para a nossa região, cadê? Na nossa região aqui nós temos cidades, como é o caso, né, da cidade de Petrópolis. Vamos aqui, deixa eu só acertar um pouquinho aqui o mapa. Nós temos a nossa cidade que está aqui, Guapimirim. Temos cidades como Teresópolis, cidade de montanhas, né, cidade de Petrópolis. Nós temos aqui do lado, nós vamos ter a cidade de Nova Iguaçu, que também está encravada lá na montanha. Então a gente vê bem clássico isso aqui, né? E as cidades de planície. Então a cidade de planície, Guapimirim, todas essas cidades que estão aqui, como Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim, né, são regiões de planície. Olha aqui, ó. Vamos botar assim, que a gente consegue ver aqui mais ou menos, tá? Essa aqui região de planície, cidades que estão no alto da serra, seriam essas cidades. Ó, vocês viram aqui aparecer Rio de Janeiro, mas aqui é o estado do Rio de Janeiro, tá? Porque a cidade, ela está aqui, não esqueça. Então eu tenho aqui, ó, outras cidades que estão mais na área mais alta. Ó, Juiz de Fora, em Minas Gerais, né, é uma cidade de planalto, porque ela está na parte alta. Vocês têm que entender o seguinte, né? A parte litorânea, a parte de planície do Brasil é muito pequena. A maior parte do território brasileiro, das cidades brasileiras, elas estão mais áreas. Essa área clara que vocês estão vendo aqui é a parte mais alta do Brasil, porque nós estamos na parte mais baixa, nós estamos junto ao nível do mar, aqui, ó. Então quando eu vejo desta forma assim, ó, eu consigo perceber que toda essa área aqui, ó, Caxias, isso aqui é baixo. A partir daqui eu começo a subir no Brasil, tá? E aí quando eu chego em Minas Gerais, então vamos afastar um pouquinho mais aqui. Quando eu já chego aqui em Minas Gerais, essa parte aqui é mais alta. Boa parte do território brasileiro está mais alto do que a gente acha que nós estamos. Vou ter terras baixas? Vou onde? Lá em Amazônia. Isso aqui são terras mais baixas. Agora essa parte cinza que vocês estão vendo aqui, né, é onde a maior parte do território brasileiro está, mais alto do que a gente. Nós estamos nessa faixa estreitinha aqui do litoral, é uma faixa muito estreita. Eu tenho que chegar perto para ver essa parte estreita, que é isso aqui, ó. Isso aqui é baixo. A partir do momento que eu vou aqui para Minas Gerais, né, BH então está mais alto, então é a área de planalto. Por isso que na região de Minas é frio, bem mais frio do que aqui.
nós estamos próximo ao nível do mar. Quanto à situação, ou seja, qual é a posição, né, que ela está situada em relação aos fatores geográficos. Nós vamos ter cidades fluviais, né, que são aquelas cidades que estão às margens de rios. Vamos ter as cidades marítimas, ou seja, aquelas que são banhadas pelo litoral. E nós vamos ter então, né, essas cidades que estão entre o litoral e que estão entre o interior também. Isso é a situação delas. Olha aí, por exemplo, né, uma cidade fluvial. Qual é o grave problema de uma cidade fluvial? É simples. Se essas águas subirem, você vai ter inundação das margens. É o que acontece, por exemplo, naquelas cidades que estão muito coladas ao rio, como o caso de, por exemplo, em alguns bairros de Duque de Caxias, né, como é o caso de Xerém. Xerém é cortado por rio, então qualquer chuva mais forte que transborde o rio faz com que haja inundação ali. Em algumas outras cidades também. Quanto à sua função, né, você tem, por exemplo, o que vai se levar em consideração é a principal atividade que ela tem. Então nós temos cidades industriais, é o caso de Volta Redonda, uma cidade industrial. Pode ser religiosa também, professor? Pode, a função dela pode ser uma cidade religiosa. Exemplo, nós temos Aparecida do Norte, né? Aparecida do Norte, São Paulo. Nós podemos falar de algumas cidades em Minas Gerais, que tem muito essa questão da religiosidade. Nós podemos falar de cidades ligadas a atividades comerciais, então forte ao comércio. Cidades que se caracterizam por serem cidades portuárias, como é, por exemplo, a cidade de Santos, em São Paulo. O Rio de Janeiro seria o que, professor? Qual é a principal função? Aí a gente pode falar que existe aquela cidade que tem diversas funções. Pode ser comércio, pode ser turismo, pode também. Né? Uma cidade como São Paulo, uma cidade onde você tem negócio, mas também você tem turismo também acontecendo ali. O bom de uma cidade é ela ser polivalente, né? Porque ela tenha diversas atratividades. Por quê? Porque se acontecer de ter uma cidade que só tem um tipo de atração, e se aquela atração acabar? Por exemplo, digamos que eu tenho uma cidade que a principal vocação dela é a atividade mineradora. E se aquele tipo de mineral que é extraído dela ou acabar, ou se, por exemplo, não tiver mais comercialização daquele tipo, não tiver mais uso daquele tipo de material, porque as pessoas deixaram de usar ele e passaram a usar outro, essa cidade vai sofrer. Ela vai ter que inventar um jeito de ter uma outra atratividade, porque senão vai baixar muito a renda dela. Então, digamos, né, você tem uma cidade que tinha como característica ser uma cidade pecuarista, onde a pecuária que rodava naquela região. De repente, isso baixou muito. O que pode acontecer com aqueles fazendeiros? Eles podem transformar a fazenda deles em hotel fazenda. Então vai ter que investir dinheiro, porque vai ter que construir mais banheiros, né? Banheiros para separar banheiros femininos, banheiro masculino, ter toda uma mudança na estrutura da casa para poder servir de hotel fazenda. Mas se essa vai ser a saída que eles vão encontrar para ter dinheiro, então que assim seja. Então muitas cidades do interior hoje, né, elas estão vivendo basicamente desse turismo, né, do turismo ecológico. Muita gente vai para regiões simplesmente para contemplar a natureza. Isso é assim. Olha exemplo como é a cidade de Volta Redonda. A função dela é ser uma cidade industrial. E quanto à origem, né, ela pode ser classificada de duas formas. A cidade ou ela planejada ou é uma cidade que foi espontânea. Então temos como principais exemplos, nós temos Brasília, uma cidade planejada, ela foi planejada para ser daquela forma, né? Vamos construir uma cidade do interior do país que vai abrigar, vai ser a sede do poder político do país, né? Vai ser o Distrito Federal. E aí planejaram direitinho, planejaram como é que ia ser feito. Ou a cidade pode simplesmente espontânea.
ela simplesmente começa a aparecer, como o caso do Rio de Janeiro ou muitas cidades do interior. A maior parte das cidades desse país não foi planejada, elas começaram a aparecer. Na cidade de São Paulo, que havia os tropeiros que iam no sul buscar gado para levar até as minas de ouro em Minas Gerais. Muitos desses tropeiros paravam no meio do caminho, e no meio do caminho as cidades começaram a crescer. A própria cidade de Guapimirim é um exemplo de cidade espontânea, né? Como é que cresceu a cidade de Guapimirim? Cresceu basicamente em função da ferrovia, porque o trem parava aqui para depois uma outra máquina acoplar e poder subir a serra para Teresópolis. Então, naturalmente, em função da ferrovia, em função da estação, aqui começou a crescer o núcleo populacional em volta da estação, que aí o crescimento horizontal fez com que a cidade crescesse. Então, Guapimirim é sim uma cidade espontânea. Já no caso Brasília, ou no caso também Curitiba, né, são cidades que foram planejadas. Então reparem esse exemplo aqui da cidade de La Plata, né, na Argentina. Você percebe que essa aqui não é uma cidade espontânea, ela é uma cidade planejada. E como é que a gente pode perceber só olhando? Olha o traçado, né? Olha o traçado das ruas, como é que é tudo direitinho, né? Você vê linhas retas. Então essa cidade ela foi planejada. Que uma cidade que não é planejada, que ela cresce naturalmente, como é que vão ser as ruas, né? Você tem muitas curvas, você não tem toda essa dinâmica de você ter linhas retas, por exemplo, né? E aí termina a aula de hoje, né? Botei essa chargezinha aí, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a mulher aí do cara fala, agora ali é aquele pedaço bonito que fala também de comida, que fala de saúde, que nós temos direito também. E a gente vê essa desigualdade acontecendo no país. Valeu, pessoal, a aula de hoje é só isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui.